No próximo capítulo da novela Sortilégio. Na casa de Maura, ela, Elisete e Ulisses conversam sobre a situação de Alessandro e as mulheres comentam que descobriram um segredinho que pode acabar com Maria José. Maura diz que é oportunista, tinha um cúmplice que poderia ser até seu amante. O rapaz quer saber quem é e Maura explica que justamente por ainda não terem descoberto tal sujeito, é preciso inventar um. Ulisses pergunta de onde elas pretendem tirar este suposto amante. As moças caem na risada e dizem que já vão achar alguém. Enquanto isso, na mansão dos Lombardo, Paula e Maria José comentam sobre a conversa que a moça teve com Vitória e conta que Alessandro pediu que ela mantivesse a versão de que os dois eram realmente casados e que ele já se lembrava da moça. Paula quer saber por que o rapaz mentiu e a irmã diz que acredita que foi para não preocupar mais a sua mãe. Maria José está cuidando do pai e é aconselhada a fugir para bem longe com o marido. Mas a moça conta que não acredita que Alessandro iria querer renunciar ao cargo da presidência da empresa, pois é muito competente e responsável. Roberto, que recentemente tinha se levantado, encontra Raquel atirada no sofá da varanda, curando a ressaca do dia anterior e comenta: "Bem feito, mulher. Ressaca braba, né? Onde você foi se embriagar dessa vez?" Raquel, indignada, responde que ela não precisa ir a lugar nenhum e que saiu muito bem servida de casa e finalizou na boate em que costumam ir. A moça reclama que teve que ir sozinha, pois não encontrou nem Maura e Elisete. Ela pergunta se o marido saiu com Ulisses e Roberto confirma que os dois se divertiram muito. Mas Raquel quer saber por que, há anos, não rola nada entre ela e o marido, já que é bonita e tem o corpo bonito. O rapaz diz que sabe disso, mas o que os dois tinham já acabou há muito tempo. Raquel não entende e Roberto se obriga a dizer que o gênio dela espanta qualquer um. Começa a DR e Raquel diz que ela é uma mulher e tem suas necessidades. O rapaz a manda procurar outro, porém com descrição, porque se a família souber vai dar o maior rolo. Raquel diz que prefere se divorciar. Roberto responde: "Como você quiser, mas como você é rica e eu sou pobre, você vai ter que me bancar." E diz que vai encontrar Ulisses, que está esperando ele na jacuzzi. Na jacuzzi, Roberto conta a Ulisses que teve outra briga com Raquel, mas não vai entrar em detalhes naquele momento. O rapaz diz que está muito preocupado porque voltou a perder muito dinheiro na noite anterior, e Ulisses diz que ele precisa deixar o jogo, pois isso vai levá-lo à ruína. Roberto diz que já está na ruína, mas tem a sorte de ter um cunhado muito rico. Ulisses adverte que um dia Alessandro vai se cansar e pergunta se ele pensou na proposta de Bruno. Roberto diz que nunca matou ninguém e não está pensando em começar, mas o amigo diz que os dois precisam conversar melhor com Bruno para saber o que ele realmente quer. Ezequiel conversa com Felipa na cozinha da mansão sobre Xuxo e diz que Alessandro só deu trabalho para o camponês por pena. A governanta rebate e diz que deve ter sido por agradecimento, pois se o homem não tivesse socorrido Alessandro, ele poderia ter morrido. De banho tomado, Xuxo chega à cozinha e pergunta qual será o seu trabalho. Ezequiel diz que não sabe o que fazer com ele. Felipa sugere que o mordomo o coloque a serviço da família de Maria José, mas a conversa é interrompida pela chegada de Raquel, que diz achar um absurdo colocar um criado especialmente para atender a família da cunhada. Raquel, grosseira como sempre, diz que Xuxo vai ser confundido e não vai dar para saber quem está a serviço de quem. A moça manda o camponês embora, dizendo que não quer vê-lo mais na casa e empurra o homem pela porta dos fundos. Ezequiel se diverte com toda a situação. Em silêncio, Felipa aponta para a porta principal da cozinha, que acessa a casa e com o dedo em pé, sem dar uma palavra. Diz que ela vai sair, mas não pela porta dos fundos. Raquel, indignada, chama a governanta de abusada e manda Ezequiel mandar Eric ir buscá-la para levá-la ao spa. O mordomo diz que não vai dar, pois o motorista acabou de sair para levar Paula ao seu curso. A moça fica ainda mais irritada. Maria José está em seu quarto quando Bruno bate na porta e diz que os dois precisam conversar. A moça tranca a porta e não deixa o rapaz entrar. Neste momento, o mordomo chega e pergunta se aconteceu alguma coisa. Curioso, Bruno grita que não aconteceu nada e vai ao seu quarto fazer uma ligação. Ele pede a Josefino que atende ao telefone, passar a ligação para o Dr. Álvares. Bruno diz que tem urgência de falar com o homem pessoalmente e o manda encontrá-lo na mansão. No spa, Raquel, que está com Maura e Elisete, pede para as amigas não comentarem nada sobre o que ela contou no dia anterior. As amigas querem saber por quê e dizem que não são fofoqueiras, mas a moça diz que Alessandro soube e ameaçou.
As amigas tranquilizam Raquel, dizendo que não vão contar nada. Maura comenta que não é possível que Alessandro, sabendo de tudo, continue com Maria José e pergunta a Raquel se a caipira não está chantageando o rapaz. Ela responde que não tem a menor ideia. Elisete diz que a moça deve ter contado uma história dramática de que estão ameaçando a família dela e que, como o Alessandro tem um coração de ouro, deve estar protegendo-a. Mas Maura complementa, lembrando que o rapaz está protegendo Maria José, levando a moça para a cama. Naquela manhã, Alessandro recebe o médico da família que foi vê-lo a pedido de Vitória, que tenta convencer o rapaz a fazer novos exames. Alessandro diz que só estava transtornado e que agora está bem. Hernan insiste, dizendo que o distúrbio que ele teve não é normal, mas o rapaz se recusa a ser examinado. O médico pergunta se ele continua acusando o irmão pelo acidente e diz que ele precisa se convencer que esta ideia foi provocada por um delírio, que pode apontar um dano cerebral. No escritório, Fernando diz a Alessandro que seria muito bom ele fazer os exames e investigar se tem alguma sequela do acidente. Alessandro acaba aceitando a ideia e diz que no dia seguinte vai passar o dia todo na capital resolvendo isso. O amigo aproveita para contar que está pensando em levar Vitória ao sítio arqueológico onde a empresa vai desenvolver um projeto e pergunta se o rapaz está de acordo que eles viajem no dia seguinte. Alessandro responde que quem tem que estar de acordo é sua mãe e que por ele pode fazer o que quiser. Na mansão, Bruno recebe a visita de Álvares. O rapaz explica que seu meio-irmão não é o mesmo depois do acidente e explica que Alessandro ficou agressivo e começou a imaginar coisas. Bruno diz que Alessandro está completamente paranoico e que acha que todo mundo quer matá-lo. Ele conta que acha que seu irmão está com esquizofrenia e que um louco não pode administrar a empresa da família. Álvares concorda e Bruno aproveita para dizer que eles precisam convocar imediatamente o conselho de sócios para destruí-lo o quanto antes e diz que isso deve ser feito sem a presença de Alessandro. Álvares está na dúvida, mas Bruno diz que ele mesmo vai substituir o irmão na construtora. Minutos depois, o helicóptero de Alessandro aterriza no heliporto da mansão. O rapaz está entrando em casa quando Ezequiel atende o telefone. É Ulisses que, disfarçando a voz, pede para falar com Maria José. Alessandro quer saber quem é. O mordomo diz que é um homem procurando pela sua esposa. Alessandro pede para atender o telefone. Quando o rapaz responde à chamada, Ulisses desliga o telefone. Alessandro pergunta ao mordomo se sua mãe está em casa e Ezequiel responde que ela está no escritório. Neste momento, chega Xuxo, que é recebido calorosamente pelo rapaz. O camponês diz que foi ali devolver o relógio. Alessandro diz que vai comprar e dá um maço de dinheiro ao homem, que não quer aceitar. Mas Alessandro insiste e diz que ele deve guardar o dinheiro, como se fosse uma poupança. Alessandro vai até o escritório da mãe e quer saber por que a mãe mandou o médico falar com ele. Vitória diz que está preocupada com o filho e que ele conta que no dia seguinte vai fazer os exames. O rapaz devolve o livro que a madrasta havia lhe dado e conta que ficou sensibilizado com a história. Vitória conta que conheceu a mãe biológica do rapaz, mas que não eram amigas, e diz que a mulher era muito bonita. O rapaz diz que sabe que Vitória fez seu pai feliz e que foi uma verdadeira mãe para ele. Alessandro vai ao quarto de Maria José e diz que os dois tinham combinado de almoçar juntos. A moça conta que encontrou o anel de noivado que Bruno lhe deu e que ele poderia procurar o joalheiro onde o anel foi comprado, mas o rapaz diz que é difícil, pois não é uma joia de marca. Enquanto isso, Roberto convida Paula para almoçar. A moça aceita, mas tem medo de que Raquel faça um escândalo. O rapaz diz que vai levá-la a um restaurante afastado para evitar conflito. A moça aceita e diz que só vai avisar ao pai que passou na prova. Ulisses, que está na casa de Maura, se oferece para fazer o almoço e conta que já fez a ligação para a residência dos Lombardo, perguntando por Maria José e que depois de falar com o mordomo, Alessandro atendeu a chamada e ele desligou imediatamente. Maura e Elisete brindam o início do plano para destruir a camponesa. As moças inventam um nome falso, Mário Aguirre, para que Ulisses possa se apresentar como cúmplice de Maria José. Enquanto isso, Maria José, que está almoçando com o marido, diz que está disposta a assinar a separação de bens, mas ele conta que agora não há mais necessidade. A conversa do casal é interrompida pela chegada de Roberto e Paula. Maria José se preocupa com a irmã e acha estranho ela ter saído com o marido de Raquel. Alessandro tranquiliza a esposa, dizendo que Roberto é uma boa pessoa. Roberto tenta tirar informações de Paula sobre a relação de Alessandro com Maria José, mas a moça não é boba e pergunta se ele está querendo sondá-la.
O rapaz diz que só está puxando conversa e ela propõe que conversem então sobre Raquel e pergunta por que os dois não se divorciam. Roberto responde que a família Lombardo é muito especial e que Raquel não aceita a ideia, pois isso seria admitir seu fracasso como mulher. Maria José e Alessandro vão passear em Cenote e Samulá depois do almoço e a moça conta toda a história que rolou entre ela e Bruno, dizendo que o rapaz afirmou que Alessandro era um homem cruel, porém percebeu que era uma armação de Bruno e voltou para sua cidade. Apavorada, confessando que assim que conheceu Alessandro se apaixonou. Ela conta ainda que Bruno a obrigou a voltar para a residência dos Lombardo por causa de chantagens que incriminavam seu pai.